Tenha sempre confiança em Deus nos tempos de perigo, angústia e aflições. Parte 22, dia 5/8/2024. O Senhor, sem dúvida, levantará instrumento para efetuar seu propósito no tempo apropriado. Mas isso não compensará a perda nem desculpará a negligência de seus servos adormecidos. Pelas instituições de Cristo, seus filhos devem ser nutridos e avançados no conhecimento dele. Mas a natureza do seu reino ainda é pouco compreendida, e cada uma de suas ordenâncias, tendo sido alteradas na Babilônia, ainda permanece incrustada de superstições e invenções humanas. Os filhos de Deus então são privados de grande parte daquele alimento saudável que as puras ordenanças de Deus são calculadas para produzir. Deixemos que a lealdade a Jesus e o amor do seu povo influenciem os seus discípulos que conhecem a sua vontade a zelarem em torná-la conhecida a outros. Que nenhuma complacência equivocada com respeito à corrupção das instituições divinas os impeça de denunciar tudo o que é contrário à palavra de Deus. Não deixemos que os ganhos do cargo, a reprovação do mundo ou a deferência ao preconceito do povo de Deus os induzam a praticar o que não é ensinado nas Escrituras, ou a recusar adotar tudo o que é ordenado pela autoridade de Cristo. Ele mesmo não disse: "E por que me chameis de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Vós sois meus discípulos, se fizerdes tudo o que vos mando." João 15:14. Não deixemos os cristãos que conhecem as leis e as ordenanças de Jesus temerem e esforçar-se em sua defesa. As corrupções das ordenanças de Cristo são sancionadas por tantos preconceitos e fortalecidas por tantos interesses que os cristãos em geral ficam irritados quando são chamados a indagar. As virgens sábias adormeceram e ficam irritadas com aqueles que tentam acordá-las. Mateus 25, 1-13. Se surgirem por um momento, geralmente é para implorar um pouco mais de sono e para protestar contra a violência e a crueldade dos intrusos prematuros. Morto para censurar. Aquele que reviver todas as ordenanças de Cristo e denunciar tudo o que é humano na religião deve estar preparado para uma espécie de martírio, mesmo por parte dos cristãos. Isso é muito mais doloroso do que a inimizade do mundo, mas mesmo isto ele não deve temer. Se os crentes, com medo de se tornarem populares, até mesmo entre as igrejas de Cristo, escondem seu conhecimento ou se recusam a empregar seus talentos de acordo com suas oportunidades, que aprendam com a lição de Mardoqueu a Esther, que Deus pode realizar suas obras sem eles, e que de alguma forma possam esperar o desagrado divino. Não pode haver dúvida de que um cristão consulta o seu bem, em geral, fazendo com ousadia e sem reservas a vontade de Deus. Quanto mais ele se mostra morto à censura e ao elogio, mais ele desconsidera ganhos e perdas, quando eles atrapalham o dever. Então, mais motivos ele terá para se alegrar no final. Que as suas ambições sejam sempre acesas com a esperança de reinar com Cristo. Esther, para salvar o povo de Deus, lançou-se aos pés do despota, correndo risco de vida, mas, em vez de ser condenada à morte, Esther teve uma recepção muito graciosa. Finalmente, chegará o dia em que a obediência ao mais desagradável dos mandamentos de Cristo parecerá um grande ganho. Advertência saudável. Também podemos perceber aqui o bom efeito da admoestação saudável,
sobre um servo de Deus que tropeça. O medo do homem prevaleceu sobre o amor de seus irmãos na mente de Esther, mas a demonstração fiel impediu-a de cair. Quão fortes são as palavras certas! Pela sugestão de Mordecai, parece que, embora o decreto real condenasse toda a raça judaica à morte, ela contava com segurança no palácio como a esposa do rei. Mas Mordecai a desenganou sobre isso e tirou suas esperanças lisonjeiras. Ao recusar cumprir o dever, ela se afastou da proteção divina e fez com que o descontentamento da providência a procurasse para a destruição. Apesar de toda a confiança na sua situação, ele denuncia a morte dela e da casa do pai, caso ela recusasse o perigoso serviço. É sempre sob alguma falsa confiança que os filhos de Deus se recusam a obedecê-lo, expô-los e, pela bênção divina, o meio de recuperar o indivíduo que tropeçou. Que os servos de Jesus não percebam uns aos outros se desviando ou parando na corrida cristã, sem se esforçarem para recuperá-los. Pelas palavras de Mardoqueu, através da bênção divina, Esther foi trazida de volta de um estado de timidez, objeta para a confiança e ousadia de uma mártir. Amém. Tem continuação. Bendito seja Deus, hoje e sempre, eternamente. Amém.